Hoje vamos fazer um bacalhauzinho que, na minha opinião, ainda é melhor do que bacalhau com natas. E sim, estou a falar de bacalhau gratinado, mais conhecido por bacalhau à conde da guarda. Bora lá? Bora cozinhar. E então, vamos começar pelo nosso bacalhau. Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho bacalhauzinho que eu já demolhei, portanto, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando compro bacalhau, não é? Ou quando me enviam bacalhau, neste caso, este foi-me oferecido pelo José Lito, é bacalhau da Islândia, que eu gosto muito. E a primeira coisa que eu faço é fecho em vácuo e congelo o bacalhau. Este, por acaso, não ficou muito bem fechado, mas não há de ser nada. Para este prato, não precisas de usar lombos, ok? Não precisas de usar aqueles cortes de bacalhau premium. Portanto, eu vou usar aqui as asas, postas médias, portanto, rabos. Vou usar estas partes que normalmente não usamos para os outros pratos mais premium. Na verdade, nós vamos desfiar este bacalhau, porque isto é um prato que é feito com bacalhau desfiado. Pode não ser, há várias formas de fazer este prato, mas a forma como eu gosto de fazer é com bacalhau desfiado, já vais perceber. Portanto, acho que não há necessidade nenhuma de estarmos a comprar postas caras e lombos altos para este prato. Acho que é um prato que se adequa perfeitamente a aproveitarmos estas outras partes do bacalhau. E como sabes, o bacalhau está caríssimo, não é? Portanto, quanto mais nós pouparmos, melhor. Agora é assim, sejam estas partes menos nobres ou sejam aquelas partes mais nobres, o que interessa é que tenhas, que uses um bom bacalhau, não é? Portanto, isso é que é importante. Portanto, compra um bom bacalhau porque isso vai fazer toda a diferença no fim. Agora, um dos erros que as pessoas geralmente cometem a cozinhar o bacalhau é que cozinham demasiado o bacalhau. E depois ele fica seco e fica sem graça nenhuma. Portanto, o que é que nós vamos fazer? À semelhança daquilo que eu faço com o bacalhau com natas, vou pegar aqui na minha placa de indução. Agora vamos pegar num tacho, vou encher o tacho com água, suficiente para cobrir o nosso bacalhau, portanto não precisas de encher até cima. Agora, vou pegar aqui em 2 ou 3 dentinhos de alho, vamos esmagar, mais 2 folhinhas de louro, estas estão um bocadinho ratadas, mas funciona mesmo. Agora, como eu estou a usar bacalhau, tanto que vinha salgado, que fui eu que fiz a demolha do bacalhau, portanto eu não vou ter necessidade de colocar sal na água. Mas, se tu fizeres isso com bacalhau congelado, muito provavelmente o que vai acontecer é que o bacalhau vem insonso. Normalmente o bacalhau congelado vem um bocadinho mais para o insonso. Nesse caso, eu poria um bocadinho de sal nesta água, ok? Como este fui eu que controlei o ponto de sal, não há necessidade de fazer isso. Agora vamos tapar, ligamos aqui a placa de indução e vamos deixar a água levantar a fervura. Então, a água já está a ferver, já sabes qual é a técnica, não é? Portanto, bacalhauzinho, vai para dentro. Eu até vou tapar já, para ele começar ele voltar a ferver mais rápido. Pronto, e eu diria que, olha, estás a ver? Não está totalmente a borbulhar, mas está muito, muito próximo disso, portanto, eu não quero o bacalhau demasiado cozinhado, portanto, vou já desligar isto e vamos contar então 15 minutos. 3, 2, 1. Aí está ele. Vamos reservar o bacalhau e deixá-lo arrefecer para depois tirarmos as peles e as espinhas, não é? Feito. Agora vamos tratar das batatas. E porquê? Porque eu vou cozer as batatas com pele. E porquê que eu vou cozer as batatas com pele? Perguntas-me tu. Porque as batatas, quando são cozidas, portanto, sem a pele, podem ter tendência para absorver a água, não é? De cozer as batatas. Portanto, eu não quero que elas fiquem aguadas. A pele, de certa maneira, vai protegê-las de absorverem demasiada água. Portanto, dá mais trabalho, é verdade, porque é mais chato descascar as batatas depois de elas estarem cozidas, especialmente se elas estiverem quentes, vais acabar por queimar a ponta dos dedos e não é agradável, portanto, convém deixar arrefecer, mas fica melhor, porque a pele, como estava a dizer, a pele acaba por proteger as batatas, não é? E elas não ficam tão ensopadas em água. Agora vamos cobrir com um pouco de água, portanto, o suficiente só para cobrir as batatas. Portanto, não é preciso enchermos este tacho todo com água, como há bocado. Agora vou tapar e não é preciso pormos sal, não é preciso pormos nada. Porquê? Porque a seguir vamos passá-las para o puré e nessa altura então é que vamos temperar. Portanto, agora é só cozer as batatas até elas estarem macias. Eu não te sei dizer exatamente quanto tempo é que isto vai demorar, portanto, isto vai depender obviamente da tua fonte de calor, do teu tacho e muitas outras coisas. Portanto, o ideal é tu ir espetando um garfo à medida que fores, sei lá, 10 minutos, ao fim de 10 minutos, ao fim de depois mais 5, enfim. Vais espetando o garfo e vais vendo se as batatas já estão suaves ou não, não é? Se a batata descolar do garfo, é porque já está. Então, batatinhas já estão, vamos reservar. Enquanto as batatas arrefecem, vamos então desfiar o bacalhau.
Ora bem, 3 dias depois, aqui está o bacalhau desfiado, ok? Sem pele, sem espinhas. É claro, se fizesse isto com lombinhos, era bem mais fácil, este processo é bem mais simples. Mas, lá está, eu acho que faz mais sentido. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas faz mais sentido aproveitarmos estas partes do bacalhau para este tipo de pratos. Agora vamos a outro processo chato, que é descascar as batatas. Portanto, já não estão quentes, já não queimam. Pronto, mais 2 dias depois, já temos as batatas e o bacalhau. Agora vamos peneirar as nossas batatas. E depois dizer assim, e tal, porque é que não usas um passo-vite? Podes usar um passo-vite, sem problema nenhum, mas se peneirares as batatas vais ver que elas vão ficar com uma textura muito mais agradável. Eu falei nisto no vídeo do bacalhau azedo do Pipo. Ajuda se as batatas ainda estiverem quentes, portanto é mais fácil de fazer este processo. Ok, agora vamos aproveitar e vamos já preparar o puré. Ligamos o lume, assim, baixinho. Vamos juntar a manteiga. Na verdade, primeiro derretíamos a manteiga e tal, e depois é que juntávamos a batata. Mas, como eu resolvi peneirar a batata para aqui, vai dar ao mesmo. Isto é para misturar de qualquer das maneiras, portanto, vai dar ao mesmo. Ok, vamos começar a mexer isto. Envolver as batatas com a manteiga. E agora, aos poucos, vamos começar a juntar o leite. Ok, agora é só misturar, portanto vamos juntando o leite e vamos misturando até termos um puré completamente homogéneo. Agora, não sei se te lembras, mas as nossas batatas não tinham sal, portanto vamos começar por temperar com sal. Depois, um pouco de pimenta, e se preferires podes pôr pimenta branca, se te incomodar aqui uns pontinhos pretos. Eu sinceramente não me chateia nada, eu acho que pimenta nunca é demais num puré. E agora vamos finalizar, como não poderia deixar de ser, com noz moscada, ralada na hora. Não te esqueças de provar, para ver se é preciso retificar os temperos. Está ótimo. Tão bom. Pronto. E já temos mais uma etapa concluída. Agora vamos picar aqui 2 ou 3 dentinhos de alho muito, muito fininho. Picamos a cebola muito, muito fininho também. Vamos aquecer um pouco de azeite numa frigideira. Convém que seja uma frigideira grande. Vamos juntar a cebola, uma folhinha de louro e depois vamos deixar refogar até começar a ficar transparente, ok? Não queremos queimar a cebola. Um bocadinho à semelhança do alho, portanto nós aqui não queremos queimar a cebola. Só queremos que ela fique transparente e molengona, está bem? Agora vamos juntar o alho, e já sabes aquilo que eu estou sempre a dizer, não é? Não deixes queimar o alho. Alho queimado, ninguém merece. Pronto, tiramos a folha de louro, portanto já podemos descartar a folha de louro. Já desempenhou a sua função. E agora vamos adicionar o bacalhau. Claro está, a ideia não é cozinhar o bacalhau, porque ele já está cozinhado. Portanto, a ideia é só envolvermos com cebolinha, para aquecer ligeiramente o bacalhau e para estes sabores namorarem aqui um bocadinho no tacho. Ok, e esta fase está. Agora vamos a outro processo muito, muito divertido, que é pegar aqui no almofariz e no martelo pilão e vamos desfazer toda esta mistura de bacalhau com cebola e com alho, ok? Há quem faça isto com o colher de pau, a envolver juntamente com o puré, mas eu acho que se tu fizeres isto com um almofariz, a textura vai ficar muito, muito melhor. É como eu costumo dizer, é daquelas coisas que é aquele tempo que tu investes na receita que no fim te vai compensar. E aqui está o nosso bacalhauzinho, estás a ver? Já depois de todo desfiado com o almofariz. Agora, vamos pegar aqui no nosso puré, portanto, e fora do lume, eu vou só dar aqui uma voltinha a isto, vou juntar o bacalhau desfiado ao puré. Tudo isto já está cozinhado, não há necessidade de cozinharmos mais uma vez, portanto, tal como eu te disse,
Esse é um dos erros que as pessoas muitas vezes cometem, portanto é cozinhar demasiado o bacalhau. E lembra-te que isto ainda vai ao forno, portanto até podíamos cozinhar ainda um bocadinho menos do que aquilo que fizemos. Ok? E agora vamos envolver bem, criar uma pasta o mais homogénea possível. Aliás, eu vou aproveitar já enquanto estou a fazer isto e vou pré-aquecer o forno a 200 graus. E tu podes estar a pensar assim, tal, Miguel, mas eu meti isto tudo num robô de cozinha e mostrava isto tudo e tal, e era uma limpeza. Se calhar era, mas garanto que o sabor não ia ficar igual. Nem o sabor, nem a textura. Não sei se sabes, se és novo aqui no canal ou não, mas se quiseres esta e as minhas outras, e as receitas que vou fazendo por escrito, o que é que fazes? Vais ao site, logo na primeira página tens lá um campo para tu preencher, portanto pões o teu e-mail e todas as semanas eu vou-te mandar estas receitas todas por escrito, com a lista de ingredientes, com tudo direitinho, diretamente para o teu e-mail. Agora, nesta fase, se quiseres ser o mais tradicional possível, não vais fazer assim, vais fazer com molho bechamel. Nesta fase, o que é que tu fazes? O que é que farias? Preparavas um molho bechamel, portanto, semelhante àquele que eu faço no bacalhau com natas, portanto, se não sabes, vai ver aqui no canal, é a receita mais popular que eu tenho, é o bacalhau com natas, e depois mostravas aqui. Isto porquê? Porque as natas é uma coisa relativamente recente e antigamente era difícil de encontrar. Portanto, hoje em dia, a maior parte das pessoas faz esta receita com natas, porque é mais prático. Mas na verdade é que as pessoas também não fazem nada deste processo, portanto, fazem isto tudo de uma forma muito mais rápida, ok? Eu deixo a tua consideração, ok? Eu como já compliquei, não é compliquei, mas eu como já acho que este processo, portanto, toda esta receita já tem aqui uma série de etapas bastante trabalhosas, achei que não valia a pena adicionar mais uma, portanto vou fazer como a maior parte das pessoas faz, com natas, ok? O facto de estarmos a adicionar natas e estarmos a poupar um bocadinho de tempo não quer dizer que vai ficar pior, ok? Fica diferente, fica diferente. E isto para que se estiveres aí em casa a pensar que o bacalhau com natas, porque há pessoas que me dizem isso, não é? O bacalhau com natas é feito com natas. Não, o bacalhau com natas não é feito com natas. O bacalhau com natas é feito com molho bechamel. Esta receita sim pode ser feita com natas, não tem problema nenhum, mas a forma tradicional é com molho bechamel. O molho bechamel do bacalhau com natas leva natas, mas o bacalhau com natas é sempre feito com molho bechamel, não é com natas. Agora vamos só retificar aqui os temperos. Como adicionamos nata e as natas não estão temperadas, podemos ter necessidade de colocar aqui um bocadinho mais de sal. Um bocadinho só, um bocadinho. Sério, vou-te dizer uma coisa. Eu não sei se esta receita não é melhor do que bacalhau com natas. Bacalhau com natas é aquela coisa, não é? Toda a gente conhece, toda a gente gosta. Esta receita não é tão popular, faz um prato espetacular, super bonito, tu já vais ver. Não sei se eu não prefiro esta. Agora, outra coisa que vai fazer muita diferença é a assadeira que tu vais usar. Neste caso, não é uma assadeira, é uma frigideira, ok? Isto não é uma frigideira, isto é uma... Eu, na verdade, até me está a faltar o nome disto e não me recordo. Bom, não interessa. A questão é esta. Convém, portanto, ao contrário de uma assadeira, que é funda, não é? O que é que nós queremos? Nós queremos não tem que ser uma coisa destas. Pode ser uma frigideira de ferro fundido, por exemplo. Uma destas, por exemplo, ok? Isto está naqueles supermercados aí que toda a gente tem à porta, ok? Isto não é nada especial. A ideia é que esta pasta, portanto, que nós temos aqui de bacalhau e batata, não fique muito alta. Nós queremos uma superfície, portanto, uma assadeira ou o que quer que seja mais larga, de maneira que tu cries uma camada fininha com esta pasta. Porque agora vamos pôr queijo aqui por cima. E sim, queijo, esta receita é mesmo assim, é mesmo com queijo, porque isto vai a gratinar e este queijo, esta capa gratinada aqui por cima é o que vai dar o toque final a esta receita, percebes? Portanto, quanto mais área tu tiveres, percebes? Melhor a relação que tu vais ter entre a pasta que está por baixo e a parte gratinada por cima. Percebes a ideia? E agora, tal como eu estava a dizer, portanto, o toque final desta receita, queijo parmesão. Claro, podes fazer isto também com queijo da ilha, mas o que eu não te aconselho a usares é queijo mussarela, por exemplo. Mas convém que seja um queijo forte, percebes? Portanto, o queijo mussarela é um queijo muito suave e não vai ficar bem com isto. Convém que seja forte. Podes usar parmesão, queijo da ilha, alguma coisa assim deste género. Já não aguento os braços. E agora sim, finalmente vai para o forno. Que maravilha, a sério. Olha só para isto. Ai, que bonito. E o cheirinho, a sério, não estás bem a ver. Ai, que maravilha. Ei, está tão bom, sério. Ouve, tens aqui uma excelente alternativa para a tua Páscoa. Se estás cansado de fazer bacalhau com natas, este ano eu desafio-te a experimentares este. Isto, vou-te dizer uma coisa, fica mesmo muito bem. Garanto que vais surpreender a tua família
com esta receita. Acompanhas com uma saladinha, pá, e está espetacular. Já sabes, tens muitas outras receitas aqui no canal. O meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tugan Cozinha e eu vejo-te no próximo vídeo. Tchau, fica bem.